Hoje nós estamos aqui celebrando na 19ª semana do Tempo Comum, o Evangelho da quarta-feira. Nós temos vários contextos na liturgia muito especiais, mas eu quero me ater de forma especial no Evangelho, de forma particular no Evangelho, que fala da correção fraterna. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Isso é um conceito que a gente tem já há bastante tempo, né? A gente já sabe que quando a gente quer corrigir alguém, quando a gente precisa falar algo que a gente não concorda com alguém, talvez até entender, né, alguém, nós precisamos fazer isso sozinhos, né? Num momento sozinho, num contato sozinhos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é a palavra corrigir. Corrigir é achar o caminho, colocar no caminho correto. Fazer ser correto. Corrigir, fazer ser correto. É o ato de tornar correto. E quando a gente entende isso, é claro que nem sempre a gente está em condições de corrigir alguém. Nem sempre a gente está naquela situação de poder dizer para alguém o que fazer, qual a melhor maneira. Algumas pessoas são mais próximas de nós, e a gente tem liberdade para isso, outras não. A gente não precisa ser perfeito para corrigir ninguém, mas a gente precisa ter a estratégia certa, a atitude certa e a humildade adequada para que a nossa correção surta efeito. A gente sabe que é muito difícil ouvir uma correção e fazer uma correção, porque envolve muitos sentimentos e pensamentos e uma ideia besta que a gente tem para falar o português correto, muitas vezes, que a gente não pode errar. Que errar é uma grande fraqueza, que admitir o erro é uma grande fraqueza, mas isso é uma falta de inteligência sem tamanho, porque não há como a gente crescer sem reconhecer os erros e falhas, não há como a gente se aperfeiçoar sem perceber onde precisa ser aperfeiçoado. Por isso que nem sempre, claro que tem gente que faz isso de uma forma ruim, mas nem sempre aquele que fala dos nossos erros, que tenta nos ajudar com nossos erros, está sendo crítico e terrível e ruim o tempo todo. Muitas vezes aquele que concorda com tudo que a gente faz, por mais que queira ser amigo, não está sendo um amigo fiel. O amigo fiel, e mais do que isso, o irmão fiel, ele procura que a gente faça o bem, que a gente seja o melhor que a gente pode ser. Por isso, ele vai nos corrigir. E Jesus, sabendo, nós temos que pensar que todo o Evangelho foi escrito após os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus sabia, e aqueles que escreveram, né, os evangelistas, sabiam, dentro daquele contexto, que a comunidade precisava crescer, tanto na maturidade emocional, quanto na maturidade espiritual, dar passos na fé, passos concretos de conversão, de mudança de vida, de melhora. Então, Jesus deixa, eles aproveitam e deixam anotado neste Evangelho uma palavra de Jesus sobre a correção fraterna. E tem uma sequência aqui, né? Primeiro você fala com o seu irmão, se seu irmão não aceitar, diz a palavra aqui, se ele não te ouvir, toma mais uma ou duas testemunhas. Realmente é um caminho de correção fraterna. Isso não se faz só numa vida comunitária de uma pessoa que more com a outra numa congregação. Não, a correção fraterna se faz na vida cristã. Isto é, todos os irmãos de comunidade, ou às vezes até no contexto familiar, nós temos um caminho proposto por Jesus. É o melhor caminho. Fala sozinho com a pessoa. Não aceitou? Chama um irmão, uma irmã que esteja junto como testemunha. É a intervenção, né, como a gente diz. Você vai chamar alguém que te ajude a falar com ele, a falar com ela. Falou, meu irmão, toma cuidado, como você está? Lembrando que a correção não é um ataque, né? A correção não é um ataque. A correção é uma ajuda. É por amor, não é por raiva. Por raiva a gente não corrige, a gente agride, se vinga. Fazemos muitas coisas, mas a correção sem amor, ela não surte efeito. Ela não faz bem. Mas então Jesus fala, primeiro vai e fala com seu irmão. Se o irmão não aceitou, falou sozinho, não aceitou, chama alguém como testemunha, 2 ou 3 pessoas que ajude. Tá. Se ele não der ouvido, fala à igreja.
Quer dizer, tenta falar com ele com a comunidade. Fala de uma forma que ele entenda melhor com a comunidade. Senão, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Isto é, ele se desliga da comunidade. Porque ou se caminha em unidade, aprendendo, se levantando conforme os erros, ou não dá para caminhar juntos. Isso em qualquer relacionamento. É claro que a gente precisa ir aprendendo, entendendo o processo de cada um, o tempo de conversão, o aprendizado de cada um. Para algumas pessoas, uma correção vai ser acolhida com todo o amor. Para outras pessoas vai levar tempo. Para nós também, porque aqui a gente está falando de corrigir alguém. Só que é importante a gente aproveitar esse momento para aprender também. E aí, quando a gente é corrigido? Como que a gente faz? Como que a gente acolhe? Você quer crescer? Aceite correção. Você quer ser melhor? Aceite correção. Você quer conversão? Aceite correção. Você quer ser de Deus? Se arrependa, se levante e siga em frente. Comece de novo. Nós contamos com a misericórdia de Deus, mas Ele conta com a nossa disposição, o nosso sim constante. Isso não é humilhação, é humildade. Isso não nos faz fracos. É muito mais fraco aquele que não pode reconhecer seu erro, que não admite seu erro e que não se levanta. Forte é aquele que é capaz de reconhecer o erro, se levantar, começar de novo e seguir em frente, inclusive pedindo perdão, não só a Deus, mas também aos irmãos. Nós podemos fazer isso. Jesus não pediria algo que nós não fôssemos capazes de fazer, para sermos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.